Então, se eu fizer um quadrado, eu consigo colocar dentro desse quadrado uma circunferência. Então, primeiro eu vou traçar um quadrado, né? Vou fazer à mão mesmo, mas se você preferir, você pode fazer com régua. E aí nos vértices eu vou traçar as diagonais, passando por todos os vértices, para achar o centro do quadrado, né? Vou fazer nessas outras direções aqui também, horizontal, vertical e horizontal. Isso vai facilitar para eu desenhar o círculo, né, dentro desse quadrado. Por que eu faço isso? Porque quando coloco o quadrado na perspectiva, eu também consigo colocar o círculo na perspectiva, né? Então eu desenho aqui um quadrado em perspectiva. E posso traçar um círculo na perspectiva, ou seja, um círculo mais achatado, né, que vai dar a aparência de estar na perspectiva. E aí isso já vai servir de orientação para eu fazer o meu cilindro, sendo visto não totalmente de cima, né, mas de frente. Agora vamos fazer a partir da linha do horizonte. A gente desenha a linha do horizonte, pode ser feito a régua ou a mão mesmo. Você determina aqui um ponto de fuga e a gente vai desenhar uma caixa. E vai traçar as linhas guias para determinar a profundidade dessa caixa. Sempre tenta fazer a profundidade parecer realmente a base quadrada, né? E agora a gente vai fazer aqui a parte de trás para essa caixa ficar como se ela estivesse transparente. Então, na parte de baixo aqui, eu traço as linhas guias e vou traçar as linhas verticais para achar a base dessa caixa. Feito isso, eu vou começar a traçar a circunferência, né? Vou deixar mais clara aqui essa imagem. Se eu for traçar direto, eu vou ter mais dificuldade, né? Tá vendo? É mais difícil. Então, o que eu faço? Eu acho o centro primeiro. Isso vai ter eu vou ter uma referência para fazer essa linha aqui, essa curva, né? Que aí eu consigo conferir ali se está tudo certinho. E aí eu embaixo eu faço a mesma coisa, acho o centro e aí fica mais fácil para eu me orientar, para fazer, né, a circunferência na perspectiva. Feito isso, eu vou ligar essas duas circunferências para terminar o meu cilindro. É importante notar aqui essa curva de baixo e a curva de cima também. Elas vão ser diferentes, né? A circunferência de baixo e a de cima, elas estão em graus diferentes de achatamento, né? A de cima ela é um pouco mais achatada e a de baixo menos achatada. Por quê? Uma está mais perto da linha do horizonte e a outra mais longe. Então, por exemplo, se eu desenhar aqui um quadrado na perspectiva,
e esse quadrado está mais perto da linha do horizonte, significa o quê? Que ele vai estar mais achatado. Essa circunferência vai estar mais achatada, né? Porque está mais perto da linha do horizonte. Se eu fizer um quadrado mais distante da linha do horizonte, ele vai ficar menos achatado. Isso significa que se eu fizer mais perto da linha do horizonte, olha, vai ficar achatado. Se eu fizer na linha do horizonte, eu não vou ver, né? E à medida que eu afasto da linha do horizonte, essa circunferência ela vai ficando menos achatada, mais aberta, né? Até ela ficar uma circunferência perfeita, né? Se eu desenhar um copo perto da linha do horizonte, ou seja, perto da minha vista, a boca dele vai ficar achatada, né? Mas a parte de baixo vai ficar menos achatada. Vai ficar mais ou menos assim. E se eu viro um copo de cima, a boca dele vai ficar menos achatada, né? Por causa da distância em relação à linha do horizonte, meu olho está mais distante. E a base menos achatada ainda. Então vai dar mais ou menos essa aparência. Então, se eu tenho um quadrado aqui, desenhado sem a linha do horizonte mesmo, livre, eu posso criar uma perspectiva, uma caixa em perspectiva, com um desenho solto, né? Sem precisar fazer a linha do horizonte, mas já é para mim uma base para eu fazer um cilindro. Então vou desenhar aqui. Posso desenhar a parte de trás também, né? E aí eu vou achar o centro. E vou achar o centro aqui também. E aí a partir disso posso fazer a minha circunferência. Posso tentar fazer em outras posições também, né? Nesse caso aqui, vou fazer em pé. Note que se eu fizer, por acaso, a base e a parte de cima não quadrada, eu vou ter um desenho distorcido, por exemplo. Note que a base não está quadrada, ela está um retângulo em perspectiva. Então essa não vai sair uma circunferência, vai sair uma oval, porque a minha base não é um quadrado. Então eu fiz uma caixa aqui cuja base é retangular. Então note que ficou oval, né? Com um cilindro achatado por conta da base não ser uma base quadrada. Para eu fazer um cilindro mais perfeito, eu teria que fazer sempre partindo do quadrado em perspectiva, né? Então eu vou desenhar aqui um quadrado maior e outro menor. E eu vou desenhar aqui as linhas de profundidade, achar o centro.
E aí sim, eu tenho um cilindro. Vamos analisar alguns objetos cilíndricos. Então vou diminuir aqui a opacidade para a gente ver aqui o grau de achatamento. Por exemplo, olha esse cilindro aqui, né? E esse outro aqui que está mais longe da linha do horizonte, ó. Olha como esse é bem mais achatado, né? E aqui também mais achatado, certo? Aqui menos e aqui é o intermediário, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.